Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 19. Eu quero ler um pouco da palavra de Deus para aqueles que ainda não têm o costume de ler, para que venham entender um pouco mais. É esse o lema que Deus colocou no meu coração, é essa a vontade que Deus colocou no meu coração, amém? Que diz assim, o versículo 1 diz: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, existem muitas pessoas que estão no Evangelho, que estão indo para a igreja, que estão buscando a Deus, estão todos os dias quase na igreja, mas ainda não tem o Espírito Santo, ainda não ouviu falar do Espírito Santo. Por quê? Tem muitos que estão dessa forma. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas só vão à igreja, a maioria, para buscar prosperidade, para buscar o dom de prosperidade, né? Para buscar até mesmo dom de cura, dom disso, dom daquilo, né? Dom de sapatear, essas coisas, mas não vão buscar o Espírito Santo de Deus, que é esse que nos fortalece, é esse que nos dá sabedoria, é esse que nos dá inteligência, conhecimento, conselho, fortaleza, temor a Deus, o espírito de temor a Deus, porque se nós temos temor a Deus, já é o princípio da sabedoria. Então, o Apolo, né, o pregador do Evangelho também, ele estava pregando ali em Corinto e Paulo andava pregando pela Ásia toda. Quando ele chegou ali em Corinto, ele disse, perguntou às pessoas: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles disseram: não, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então, não é a letra, nós não temos que ler só a letra da Bíblia. Nós temos que entrar na letra da Bíblia, para que a letra da Bíblia entre em nós. Quer dizer, o Espírito de vida, o Espírito de Deus possa entrar em nós. É isso que está dizendo aqui, né? Aí perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo. Porque João Batista, por isso que é chamado João Batista. João era primo de Jesus, né, na carne, que Jesus é filho de Deus e filho de Maria. Então João era primo de Jesus, e João veio na frente de Jesus, ali batizando as pessoas para o arrependimento, dizendo: aí vai vir um outro que é maior do que eu não consigo nem abotoar as suas sandálias pela sua santidade, porque era o Filho de Deus, né? E João pregava para as pessoas, e as pessoas ali se batizavam em arrependimento dos seus pecados. Ele disse: então vocês foram batizados somente no batismo do perdão dos pecados, batismo do arrependimento. Aí ele disse assim: e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas, profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. Na época tinha uns 12 homens na hora, e ali Paulo colocou suas mãos sobre a sua cabeça, né? E ali profetizou, e eles foram batizados no Espírito Santo.
Temos que ser, sim, batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão crendo que Jesus morreu para nos salvar e acabou. Não conhecem mais nada de Jesus. Vão à igreja, chega lá, só tem pessoas... a maioria dos pastores são animadores de palco. A maioria, infelizmente eu digo, porque a verdade é essa. Tem muitos animadores, tem muitos palhaços, né? Porque tem aquele dom de palhaçada, de não sei o quê, prega tudo bem, prega bonito, prega gostoso de se ouvir, o povo dá risada, tudo, se alegra e vai embora. Mas temos sim que buscar o Espírito Santo de Deus, porque se formos batizados nas águas, batizados no batismo do arrependimento, nos arrependemos, mas não temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é que tem que nos guiar nas boas obras, nas boas coisas, é que tem que estar dentro de nós, através de nós, para que possamos ser verdadeiramente salvos, para que possamos ser chamados de verdade filhos de Deus. Só somos filhos de Deus se temos o Espírito de Deus. Não é esse Espírito que toda a humanidade tem, não é o Espírito que todo animal tem, o fôlego de vida, não, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eu digo porque no ano 2000, né, com pouco tempo da minha conversão, acho que fazia uns 8, 9 meses que eu tinha me convertido e já tinha me batizado, né? E eu tinha um pastor, o nome dele era pastor Marcos, uma bênção de Deus. E um dia ele estava ali louvando, adorando a Deus, a igreja toda no mesmo louvor, na mesma adoração, todos ali de olho fechado, né? E uns falando já em língua, uns que já eram batizados no Espírito Santo, já começavam a falar em línguas estranhas, algo diferente, e o pastor começou a falar, irmãos, não cantem, louvem ao Senhor, louvem a Deus, falem com Ele, apresente esse louvor para Ele, que seja assim, pedindo a Ele que isso aconteça com você, né? Que era até o louvor, era: Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. E ali eu dizia, o pastor dizendo: olha, fala com Deus, apresenta esse louvor. E eu comecei: Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador, né? Derrama sobre mim a tua unção, faz de mim um verdadeiro adorador, me acha como achastes a Davi, e venha viver em mim. Aquele louvor eu ia louvando, mas entregando a Deus, e de repente eu vi, glórias a Deus, eu vi ali uma luz. Eu já preguei um dia aqui, eu já tenho um vídeo no YouTube dessa forma, mas eu tenho que falar novamente, porque Deus está querendo que fale novamente, para que aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo venham buscar o Espírito Santo, porque se você batizou nas águas, né, creu e tudo, mas ainda precisa buscar o Espírito Santo, porque Ele é o dono da verdade, Ele te guiará na verdade, né? E eu continuei naquela adoração, e de repente eu vi uma luz que vinha do céu, uma luz fluorescente, né? Igual essa luz comprida que tinha antigamente nas lojas, agora quase não tem, né? Umas luzes compridas de 1 metro, 1 metro e pouco. Eu vi uma luz daquela vindo dos céus, passou pelo telhado da igreja, pelo teto da igreja, e eu de olho fechado ali, eu só via eu e aquela luz que veio ali dos céus e tocou no meio da minha cabeça. Uma força muito grande, não é força maligna não, gente, é uma força boa. Aquela força, aquele choque elétrico, deu aquele choque elétrico em mim, um choque muito gostoso, e fez um barulho na minha cabeça. E ali eu comecei, de repente, vir
umas lágrimas como de fogo na minha boca, e eu não tinha ainda visto essa parte de que quando é batizado vem línguas como de fogo, né? Como de fogo está lá em Atos 2. Eu não tinha lido ainda isso daí. O maravilhoso é isso, eu não sabia como era ainda, eu ainda estava engateando, não entendia, e eu vi aquelas lágrimas parecendo umas agulhadas de fogo na minha boca, e eu continuei, e a minha língua não dizia mais Senhor, como achasse a Davi. Eu nem cantei mais, nem o louvor saiu mais da minha boca. De repente na minha boca só começou a falar Alá, Alá, Alá e Alá, só. Minhas primeiras palavras em língua foi essa, e eu passei não sei quantos minutos falando Alá, Alá, e aquela luz ali me deixou. Quando me deixou, eu já estava ali chorando de alegria. Era uma paz, era uma alegria tão grande, era algo tão diferente, algo que não pode se explicar. Nem quando eu tive minha primeira filha, nem quando eu tive meu segundo filho, nem no dia do meu casamento, nem no dia que eu passei nas provas de cada ano, no dia maior ou melhor da minha vida, eu não tive uma alegria, uma paz, uma coisa tão maravilhosa como naquele momento, naquele instante, né? Foi tanto que eu cada dia queria ir para a igreja. Não era mais para ouvir a palavra, eu queria ir para a igreja para sentir aquilo ali, e eu fechava o meu olho na hora do louvor e eu queria sentir, mas aí eu entendi, ali foi o batismo com o Espírito Santo de Deus, né? E eu começava, eu ia e começava e de repente eu comecei a subir, eu sentia que eu ficava alta ali do chão, claro que as pessoas não viam que era em espírito, meus pés estavam no chão, mas eu sentia que eu ficava quase um palmo do chão, aquela força me levantando, aquela força maravilhosa me levantando assim, parecendo que estava descendo ali de um elevador, né? Parecendo que era um elevador, eu estava descendo ali, subindo no elevador, algo me elevando. E foi nos tempos que o cantor da graça, da Igreja da Graça, muito maravilhoso, ele cantou um louvor que diz: há uma força me levantando, é o teu poder que me visita agora. Aí eu entendi que todas as vezes era isso, era o poder de Deus ali me levantando, o Espírito de Deus me levantando. Gente, não tem coisa melhor. Hoje ninguém quer mais buscar o Espírito Santo, ninguém quer mais buscar. Gente, nós estamos no princípio das dores, começo do fim. Temos que buscar a Deus. É pestes, é guerra. Pestes quer dizer a doença. Antigamente chamava peste bubônica, agora é a peste Covid, a peste gripe não sei das quantas. Então nós estamos com peste, com guerra, com rumores de guerra, com o amor se esfriando na terra. Nós estamos em Mateus 24, o que Jesus disse que ia acontecer. Daniel também disse isso, né? O Apocalipse, nós estamos no Apocalipse, estamos no começo das dores, princípio do fim. Mas as pessoas vão para a igreja para sapatear, para brincar. Outros vão para a igreja para sair de lá todo alegre, porque vai ter sempre um palhaço, né, se fazendo ali de pastor, para estar fazendo eles se alegrar na carne e sair tudo alegre na carne. Quando não é alegre na carne, infelizmente é alegre no espírito, que não é o Espírito de Deus. Tem alguns sim, que é o Espírito de Deus, mas tem uns que não é. É o espírito de confusão, é o espírito do erro, é o espírito todo. Pedro disse: não, filhinhos, não creiais em todo espírito. Então hoje as igrejas estão misericórdia. Ninguém sabe quem está ali, se é Deus ou o diabo. Então vamos buscar o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos faz discernir o santo do profano. É Ele que faz nos discernir. Paulo disse: com aquele que se diz que é crente não é, nem com mais, nem terás negócio, nem fazer negócio. Misericórdia, as pessoas não estão tendo temor. Então vamos ter temor sim, e vamos buscar o Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, é Ele que fala conosco.
né? Como essa semana eu estava cogitando, eu já preguei no outro vídeo, eu estava cogitando a Deus, porque tudo isso estava acontecendo, né? E Deus disse: é porque não é chegada a minha hora ainda. Eu, Senhor, porque essas pessoas não se convertem? 20 anos de oração por essas pessoas. E Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Então somente creia, então somente peça. Continue, porque eu vou transformar a vida deles. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E ali quem disse para mim foi o Espírito Santo. Não foi de mim mesmo, foi o Espírito Santo que disse. E se eu não tivesse buscado o batismo com o Espírito Santo, quem ia falar no meu coração? Se nós não estivermos em vigilância, Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Vigiai e orai, né? Olhai por vós mesmos, Lucas 21:34, para que quando for chegado aquele dia, possamos ser achados dignos, né, de intervir, de fazer alguma coisa em favor dos outros. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Então é isso, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos rege, é Ele que nos faz entender, nos faz ouvir a Deus. Paulo, quando estava pregando o Evangelho, ele ia para a Ásia. E pelo Espírito Santo de Deus, Paulo foi interrompido de ir à Ásia. Foi proibido, diz na palavra. Paulo foi proibido de pregar na Ásia. E Paulo não foi, porque foi proibido por o Espírito Santo de Deus. Se Paulo não tivesse o Espírito Santo de Deus, ele tinha ido para a Ásia, mas ele tinha morrido. Muitas vezes nós vamos para um lugar que, quando Deus fala no nosso coração, nós não temos que ir, porque Ele já avisou. E quem não tem o Espírito Santo de Deus, vai e perde o dano, vai e leva o dano. E quem tem, ouve e não obedece, também leva o dano. E Paulo foi ali interrompido pelo Espírito de Deus a pregar na Ásia. Passando um bom tempo, por Deus, ele foi levado para a Ásia. Lá ele pregou 2 anos, né? Ele morou 2 anos na Ásia, pregou por tudo que é lugar. Então, naquele tempo que ele ia, não era o tempo de Deus, não é chegado a hora ainda. Foi o que Deus disse, Jesus disse para Maria: ainda não era chegada a hora de pregar para a Ásia. Então faça o que de Deus é chegado a hora. E a hora é pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A hora é se converter de verdade. A hora é buscarmos ao Senhor. Quem busca ao Senhor de nada tem falta. Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Só se vê crente religioso recitando esse versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Parece até uns papagaios. Parece um monte de papagaio recitando a palavra de Deus sem Espírito Santo. Estão recitando a palavra sem fé é impossível agradar a Deus. Não fazei nada sem fé, porque você está apenas recitando, mas se Deus não é o teu pastor, se o Senhor não é o teu pastor, vai te faltar sim. Então deixa que Deus seja o teu pastor, que te governe. Busca o Espírito Santo de Deus, para que Ele venha fazer morada em ti, para que o seu corpo possa ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo de Deus. E se você vive da pior maneira possível, se você vive nas andanças da vida, na prostituição, nas coisas erradas, o Espírito Santo não pode estar no teu corpo. Ele não pode fazer morada no teu corpo. O seu corpo não pode ser o templo, a morada do Espírito Santo. Então convertemos-nos ao Senhor e buscamos ao Espírito Santo de Deus. Nesse mesmo tempo que eu fui batizada com o Espírito Santo,
Nessa mesma época, eu estava tão de um jeito na fé, que eu fui trabalhar ali no Lago da Concórdia, no Brás. Eu chegando ali, eu já fui dentro do trem ali, meditando na palavra, desci ali, comecei a louvar um louvor que não existia. Deus foi me dando um louvor, e eu fui louvando baixinho ali, no meio daquela multidão de pessoas indo para o trabalho, e eu louvando a Deus um louvor que não existe, que eu também não gravei, naquele tempo eu não tinha como gravar, e aquele louvor, e eu louvando, fui trabalhar. Quando eu voltei, perto de onde Deus me deu aquele louvor, Deus me deu de volta o louvor. E eu passei no mesmo lugar, ali do lado da Caixa Econômica Federal, ali do Brás. Eu passando ali na Barão de Ladário. Quando eu vinha subindo a Barão de Ladário, Deus me deu o mesmo louvor, no mesmo lugar que tinha me dado na parte da manhã. E eu comecei a louvar baixinho, no meio daquela multidão de pessoas. E eu senti que eu andei, no mínimo, 3 passadas ou mais alta do chão. Claro que ninguém me viu alto do chão, mas eu senti que estava alto do chão, não sentia mais os meus pés no chão, eu senti que Deus estava me levando para Ele, e ali eu me assustei e eu caí no chão. Caí não, o meu corpo estava perfeito, andando como todos, mas o meu espírito voltou e entrou no meu corpo assim, coisa mais linda, foi lindo de se viver. Então, Deus existe, o Espírito Santo de Deus existe, e busca o Espírito Santo para que você tenha mais e mais de Deus, tenha discernimento, tenha sabedoria do que fazer e do que não fazer. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.